Hoje o tema é distofia, de quem é a culpa. E aí, o que vocês me dizem nesse Polêmico. tema? A culpa Não é é da minha. proteína, Não é no meu minha caso, culpa, não é minha. no meu caso, a culpa é da proteína melatonina, eu acho, sei lá, sei esse nome, que eu não tenho, que não produz. Meu corpo, ele não gosta de produzir esse tipo de coisa, é por causa disso. Desculpa, gente, só pra brincar. Então a culpa é do seu, a culpa é do seu corpo, então. A culpa é do meu organismo que não produz, né? Porque se ele produzisse, aí era outra coisa, mas não produz, o que eu posso fazer? Já briguei, já fiz aquele negócio para ele fazer, mas não, ele não gosta. Gente, é só brincadeira, viu? A culpa é da genética. É culpa da genética, totalmente. Ou genética, viu? Mas é brincadeira, viu, gente? Pode falar, quem quiser falar aí, depois eu digo. Eu acho que a culpa é de quem criou a gente, não é? Da família. Ah, depende. Como que eles têm culpa se eles não tiveram escolha? Não foi uma escolha deles, não é? Eles não escolheram que a gente fosse assim. Concordo com você, Tânia. Quem? Agora, Deus? Também concordo. Nossos pais não, né? Nossos pais não têm culpa. Não, mas quem criou a gente? Mas por outro lado, assim, ó, nossos pais, eles não sabiam que a gente ia ter distrofia. Agora, se for vamos por um exemplo, a mulher que ela sabe que tem a distrofia e resolve ter um filho, aí ela pode ser culpada, né? Será, gente? Ô, meu pai, que maldade! Eu sou culpada? Peraí, Manu. Não tô falando assim, não, Ju, não. Não, assim não. Eu não sei, né, gente? Que se você tiver certeza que o filho vai ter, não é uma escolha sua? Mas aí eu não tem como ter certeza. Por causa disso. Existe probabilidade, né? Mas certeza não tem como. Certeza não o tem, né? o médico sempre fala, né? A probabilidade é de 50% ter, 50% não, né? Então, tipo assim, a gente arrisca. Só que, como a gente convive, vamos dizer, a gente convive com a distrofia, né? A minha mãe sempre falava, olha, eu não tenho culpa de você ter distrofia, né, e tal. E tá bom, mas tudo bem. Mas então eu ia, tipo assim, me privar de ter um filho, né? Que é para mim uma das coisas mais preciosas, se não a mais preciosa, por causa que como que eu consigo conviver com uma doença? Então meu filho vai ser inferior a mim, vamos dizer, por não conseguir conviver com uma doença que hoje eu convivo. Mas, gente, quem falou que não é certeza que às vezes vai nascer? E se duas pessoas com distrofia fizer um filho, será que não nasce com certeza? Eu estou só falando assim, que nesse caso é uma escolha. Agora, em quem não sabe, por exemplo, que tem a distrofia ou que o filho vai ter, né? Não é escolha dela, ela nem imagina que ela pode ter e que o filho vai ter, né? Se o casal tiver distrofia, aí seria 100%, né? A chance de ter, né? A mesma patologia? Isso eu também não sei. Quando eu fui na Unicamp, eu perguntei sobre isso, o médico falou que a chance do meu filho ter o que eu tenho seria de 1%. É mesmo? A Unicamp que falou, juro por Deus. No meu caso, é 50%. No meu caso, 50% também. 50%. No meu falou que era muito baixo. Ele falou que não chegava a 1%. Pelo menos da época falou, né? No meu caso, eles disseram que não era para ter filho. Eu fui orientada também. Eu também fui orientada assim. Eu também, no exame genético falaram exatamente isso. No meu caso, sabe o que eles falaram lá no projeto Genoma? A doutora Maiana Zatz, que ela gostaria de acompanhar a minha gravidez com o meu companheiro ou marido, o que fosse. Se eu e ele decidíssemos ter um filho, que elas iriam acompanhar a minha gravidez. E só isso já me deu medo. Falei, meu Deus, né? Foi desse jeito. Acho que com ninguém isso aconteceu, não é? Nossa, comigo não, até porque eu morava aqui no interior. O que ia fazer, né?
Mas eu sempre soube que era 50%. Todos os meus irmãos, nós todos temos filho. Eu, Leonel, a Clau, a Beth. E para todos nós, o médico falou, ó, 50% de chance de ter e não ter. E a gente Normalmente, quando é Deu certo. 50%, é dominante, né, a distrofia. Isso. No caso de mutação genética, normalmente é dominante. Talvez eles acreditam que o homem seja mais propício a gerar um filho com deficiência, com a doença, né? Será? Não sei. Também não sei. Quando eu assisti aquele filme, O Ano de Lorenzo, no filme falou que o gene tipo defeituoso era da mãe. Até minha mãe assistiu aquele filme, minha mãe ficou péssima uma semana, porque ela achava que a culpa era dela. Ah, sim, depende. A do Shane também, né? A do Shane, não é também? Fala que a mulher que carrega o gene defeituoso. Gente, a culpa é nossa que não produzimos a proteína. A culpa não é de ninguém. Ó, sabe por que não é nossa culpa? Mas não é nossa culpa porque não é uma escolha que a gente faz. Eu quero produzir ou eu não. Então, acho assim, não é culpa de ninguém. Não é um acaso, é um acidente genético ali. A culpa é do nosso corpo, né? Que não obedece. Você fala, eu vou correr, ele não corre. Você fala, eu vou, ele não vai. A culpa é do nosso corpo. O corpo é desobediente. Se ele fosse obediente. Não necessariamente existe um culpado, na minha opinião. Eu também acho que não tem um culpado. Eu também acho que não tem culpado, não. É quando a pessoa tem ela tem uma escolha sobre aquilo, ela vai e faz uma coisa errada, mas no nosso caso, não. Sabendo das consequências, né? Ninguém. Não existe um culpado. Então, se fosse assim, o culpado seria Deus, né? Deus não cria todas as coisas, então ele criou a gente. Exatamente. Eu penso assim, então, se não tem escolha, a gente não tem culpa, porque a gente não pode escolher. A gente só nasceu assim, vai fazer o quê? Só que daí vem o dilema, né? Vem aquela coisa, se Deus criou a gente assim, por que a gente fica na crença de que ele vai curar a gente? Não, olha, eu tenho uma teoria sobre isso. Nós éramos muito mal na vida passada. A gente escolheu... Nossa, isso é teoria do espiritismo, né, meu? Estamos aqui para pagar pecados de outras vidas. A gente, sei lá, a gente era um rei mau, que, sei lá, não sei. Você acredita nisso, né? Eu não fazia abusão. Estamos pagando o pecado agora. Agora... Mas assim, gente, tem algumas coisas. Se vocês verem por essa forma, fica parecendo que a deficiência, a gente está aqui para pagar pecado de outra vida, né? Castigo, exatamente. Mas assim, tem aquela outra parte também, que é porque, vamos dizer, a gente escolheu vir assim para a gente melhorar alguma situação. Eu acho que seria um nível mais molinho assim, sabe? Também já ouvi essa teoria. Mas não é a gente que escolhe. Acreditar nessa. Não, mas assim, assim, a gente no outro mundo, a gente escolhe vir assim, com alguma dificuldade física, né? Pra gente vir aqui, pra gente aprender alguma coisa que a gente não aprendeu na outra vida e outras pessoas também aprenderam assim. Eu prefiro acreditar nisso do que acreditar que eu matei alguém. Você foi mal na outra vida, né? Não, eu falei que tem algumas mães que elas se culpam pelos filhos terem distrofia, elas carregam a culpa. E também tem alguns filhos que também culpam a mãe, né? Talvez, né? Por ter dado a doença, por ser uma doença genética. Mas se a mãe não sabia, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu não concordo também. No meu caso, eu culpo a minha proteína que não produz. Ela que é culpada. Se ela produzisse, ia estar belezinha, né? Mas ela... Só que se ela produzisse, eu não ia conhecer vocês, né? Às vezes eu não ia ser legal, ia ser muito odiada, qualquer coisa assim, né? Vamos ver. Mas a culpa é do gene mesmo. O gene que é preguiçoso e não quis fazer o trabalho certo. Ele relaxou na hora. Ou então a gente foi feito muito rápido, daí não deu nem tempo de ir passear. Tô brincando. Bom, no começo, queria aceitar muito não. Mas agora, que tiver vivendo, né? Conforme a dificuldade, a gente tem que ir aceitando, vivendo um dia após o outro, né? Mas eu acho que ninguém tem culpa, não.
o nosso corpo tem culpa. Por que eles produzem todo mundo e nós não? Que negócio é esse? Eu vou processar. Tem alguma falha genética, né? Tem que ligar com eles, tem que processar eles. Não, tem que cobrar ele, tem que processar, porque todo mundo tem, só nós não temos direito. Mas, rapaz, dá um processo bom, né? Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Boa noite. Oi, Michele. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite. Só deixa eu falar que eu dei muita risada com a Ju falando que a gente foi feita muito rápido. Isso não deu tempo. Gente, eu sozinho aqui. Gente, eu sei disso porque, no caso, a minha mãe e o meu pai tinham separado. Daí depois de 11 anos, eles voltaram, daí eu nasci, né? Então, foi rapidinho demais. Ó, o Marcelo tá falando aqui que tem família que... a família não tem culpa, mas ela também é responsável de colocar mais obstáculos que já tem. Na verdade, não pode generalizar, né? Cada um sabe a família que tem. A minha família só me ajudou. Mas tem gente realmente, tem família que atrapalha, que protege, né? A minha também. Minha mãe praticamente... Minha mãe tocava de casa. A minha mãe faz tudo até demais por mim. Te protege. Minha mãe faz tudo que você pensar. A minha mãe, de vez em quando, tomava cerveja antes. Ela fez até promessa para parar de tomar cerveja por minha causa. E nunca mais tomou, faz uns 15 anos. E é assim, aqui em casa, ela cuida de mim, parece tipo assim, mais que fosse um príncipe, porque para ela é praticamente só tudo. Mas você é o príncipe, ela, né? Para ela. Eu sou um príncipe, Essa questão de culpa ou não culpa vai muito do início do diagnóstico, tá? Eu, particularmente, eu vejo dessa forma. Porque, de uma certa forma, a mãe, ela se sente muito perdida no início do diagnóstico e talvez por isso, pela forma que é dada a notícia, por tudo, talvez essa seja a forma dela se sentir culpada. Mas quando ela começa a conhecer um pouquinho mais sobre a distrofia muscular, vê que no início os entendimentos são poucos, e com a ajuda de familiar, ela leva as coisas com um pouco mais de leveza. Mas não que ela seja uma culpada. Eu, por exemplo, na minha família, o meu filho foi o primeiro a ter a distrofia muscular. Na minha família, minha mãe teve 4 filhos homens, 4 mulheres, nenhum deles tem a distrofia. As minhas irmãs também têm filhos homens e nenhum tem a distrofia, então partiu de mim o início, talvez, disso. Eu não fiz o teste de DNA para saber se eu sou realmente uma portadora ou não, né? Porque é um exame caro, e na época que eu fiz o do Felipe ainda não abrangia a mãe. A única coisa que me falaram era o seguinte, que eu tinha a possibilidade de vir a ter um outro filho com distrofia. O Felipe foi o primeiro, tá? E depois disso eu tive o Caio e a Rafaela, tá? Então eu não sei dizer exatamente como sente as outras pessoas. Em conversa com outras mães, eu vejo que existe uma sobreproteção com esse filho. Isso é comum, vamos dizer assim, tá? Essa proteção pelo filho com Duchenne. Porque, na realidade, aquele é o filho que realmente vai depender mais dela, né? Em todos os sentidos. Então, por isso que tem essa proteção. Mas eu nunca deixei de dar bronca no meu filho, não. Eu nunca deixei de brigar com ele, tá? Então, na hora do momento certo, ele levou as broncas dele. Assim. Então, eu não me sinto culpada, não, gente. Eu acho que foi uma coisa que tinha que acontecer. Você fez sua parte de mãe, né? Gerou um filho e tudo, né? Isso é tão bom. Esse lance de super protetor, eu também tenho uma filha de 18 anos, sou desse jeito, e é difícil a gente mudar, viu? Fazer o quê? Mas é isso, eu tenho uma única filha também, né? Então aí eu acho que é mais puxado, né? Mas estamos aí levando a vida de mãe, vendo se dá certo. Uma vez eu escutei de uma mãe que não tem filhos com deficiência, tá? Ela falou exatamente assim, a gente ama todos os filhos igualmente, sabe? Em termos de amor.
Só que a gente sente qual é aquele filho que vai ter uma maior necessidade de proteção. Então as pessoas até podem achar que ama demais aquele, mas não é. É porque ela tem aquele sentimento. Esse filho depende mais de mim para algumas coisas, ou para outras coisas, ou para defender, ou por algum motivo. Então, por isso que acham os outros filhos, minha mãe ama mais o mais velho, ou mais o do meio, mas não é isso, é a proteção que ele necessita. Exato. E depois que eu aprendi isso, eu aprendi a ter menos ciúme da minha mãe, viu? E isso foi muito bom. Nossa, isso me ajudou a crescer muito, que eu também tinha um pouco de ciúme da minha mãe. Depois que eu aprendi isso, aí eu vi que tem filhos que realmente a mãe protege, que necessita mais da proteção das mães, né? Como eu só tenho uma, então é só essa. Pois é, eu sou de uma família de 8, tá? Você imagina como que não é. Então a gente sempre fala, a mãe gosta mais de fulano, mas não. Depois que essa mulher falou isso, é que a gente veio a entender que realmente dentro dos nossos 8 irmãos, tem uma que realmente era, vamos dizer assim, a protegidinha da minha mãe, mas não é. Minha mãe achava que naquele momento da vida dela, ela precisava de mais carinho, de mais proteção. Mas só depois de 50 anos de idade é que a gente começou a sentir isso, né? Mas é assim mesmo, eu também. Depois que eu descobri isso, eu fiquei bem mais, amadureci. Bem mais. Mas antes eu sofria muito nessa questão. Se bem que eu sempre morei com a minha mãe, né? Eu sempre fui bem mimada pela minha mãe também, né? Mas nessa questão também, depois que eu cresci, eu aprendi. Tem uma outra doença que chama hemofilia, não sei se vocês já ouviram falar. A hemofilia, a mãe que passa para a filha, né? E lá no hospital onde eu trabalho, eu atendia muitas pessoas com hemofilia. E era muito normal as mães com depressão, por conta de se sentir culpada, né? E os filhos, assim, a maioria que eu atendi, muito revoltado com a mãe, com o relacionamento péssimo com a mãe, culpá-las por ter passado a hemofilia para eles. Assim. Então, era muito normal chegar um paciente adulto ou adolescente revoltado com a vida, com tudo, porque a mãe tinha passado a hemofilia para eles. Assim, é impressionante. E na distrofia, eu não vejo isso. Até agora eu não encontrei ninguém que tivesse essa fala, né? Agora é interessante eu pensar, a gente pensar o que será que difere, né? Só para contextualizar, a hemofilia é uma doença do sangue, né? E a pessoa ela não tem uma coagulação. Então, quando a pessoa bate no joelho, bate no cotovelo, ela começa a sangrar. Ela começa a ter hemorragias. Então, se ela bate a cabeça começa a sangrar, então qualquer coisa que acontece nela, ela sangra muito e pode morrer, né? E vai ficando com hematomas, com artrose, às vezes eles não conseguem mais andar por conta de limitações de joelho, de tanto machucar o joelho, não conseguem mais esticar a perna, então eles começam a precisar bengalas, de cadeira de rodas, então acabam ficando com deficiência ao longo da vida. Como eu estou no grupo há muito tempo, então eu tenho bastante contato, né, com quase todo mundo ali do grupo. E eu confesso para vocês que tem pessoas ali que culpam os pais, sim, sabe? Eu acho injusto, né? Culpar a mãe ou o pai, né? Ou seja, quem for, né? Mas existe sim, tá? Existe. Então, talvez pode ser uma fase que passa, porque assim, eu lembro tem época que a gente descobre a distrofia no começo, que nem a Lindomar falou, a gente está mais revoltado, a gente não tem tanta maturidade e a gente quer culpar alguém, né? Quer culpar alguém, ou a gente culpa Deus, ou culpa a mãe, quem tiver na frente a gente culpa. Mas assim, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Que não é culpa deles, né? Tipo assim, talvez não exista um culpado.
E quanto a Lidomar falou sobre que os pais, assim, dão mais superproteção porque o filho precisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho distrofia, eu tenho mais duas irmãs que não têm distrofia. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eu sentia que a minha mãe gostava mais de mim, ela simpatizava mais comigo, e o meu pai simpatizava mais com a minha irmã. Tudo o problema que acontecia, ele protegia o lado dela. Tipo assim, mas eu acho que, assim, eu vejo pelo lado também, às vezes, o pai se identifica também mais com um filho ou outro, né? Talvez. Não estou generalizando, tá? Falando uma coisa que aconteceu assim na minha família. Sim, já tem na psicologia, a gente vê isso mesmo, né? Nós somos seres humanos, assim, então vai ter filho que eu me identifico mais, tem coisas mais parecidas. Aqueles que não gostam daquilo que eu gosto são mais desafiadores, mas não quer dizer que eu não amo, né? Amor de mãe é diferente, mas a relação é diferente. O amor é igual, os pais falam, né, que o amor é igual, mas na relação, nossa, aí vai depender das identificações, exatamente isso que você falou. E é isso que os filhos acabam sentindo, né? Falam, eu prefiro mais ela do que eu, mas não é bem assim, né? Às vezes é por identificação mesmo. Eu falo que os meninos com distrofia, eles escolhem alguém para se identificar mais, sabe? Eu não estou dizendo isso pelo meu caso, tá? Porque o Felipe foi criado, eu sou separada do pai dele, então basicamente ele foi criado por mim e pelo meu atual marido. Mas ele sentia uma confiança em mim que ele não tinha nas outras pessoas da minha casa. Nem na minha mãe, que ele ficava o dia inteiro com a minha mãe, e eu ia trabalhar e assim por diante. Então, a gente sempre em conversas de família, em trocas de experiência, a gente fala que eles realmente escolhem alguém para falar, para pedir, para conversar, ou até mesmo para culpar, vamos dizer assim. Não foi o caso do Felipe. Então, ele fala assim, mãe, eu confio em você até quando você toma sua cerveja. Que mesmo com você tomando a sua cerveja, você nunca esqueceu de me dar o meu remédio no horário. Então, isso é uma coisa que vai se criando, tá? Na convivência. Poderia ter sido com o pai dele, mas o contato com o pai dele era muito pequeno. Isso mesmo. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, quem ficava com o Felipe era minha mãe, então, na hora de ir ao banheiro, minha mãe conseguia levar numa boa. Quando eu parei de trabalhar, que aí a minha mãe já não conseguia mais fazer tudo com o Felipe, aí tá bom. Tipo, ele fez assim, vó, agora é a tua folga, agora deixa eu jogar tudo nas costas da minha mãe, já que ela parou de trabalhar. Aí minha mãe não servia mais, aí tinha que ser eu. Nem mesmo para colocar para fazer um xixi ou dar uma água, sabe, essas coisas. Então eu vejo como o tempo que eu pude ficar longe de toda a situação diária, ele me deixou para dormir à noite e descansar. Quando as coisas reverteram, quando foi a época dele não conseguir mais dormir mais à noite, de ter que chamar mais, aí, não, é minha mãe, e pronto, acabou. Acho que quando ele começou a usar o BIPAP também, ele tinha essa questão de chamar mais a mãe. Eu acho que tudo dentro da distrofia foi fases. Fases que todos vocês acho que já passaram ou ainda vão passar. Eu acho que depende das relações também, né? Tem gente aqui que não mora com a mãe, mora com o marido, né? Então, aí vai chamar aquele que está mais próximo, né? Vai depender das relações, mas que a gente vive fases mesmo. Mas nas fases mais difíceis a gente quer a mãe, né? Infelizmente, né? Então, mais difícil que seja a relação, o mais fácil é a mãe que vai estar lá, né? Na minha vida também sempre foi a minha mãe, assim. Na infância, sempre, adolescência. Ela que me levava para nos acompanhamentos médicos, até descobrir, até ter o diagnóstico. Tanto que eu sou a irmã do meio, a filha do meio,
E aí tem mais minha irmã, que é mais nova do que eu. E ela sente ciúmes até hoje. Que ela fala que tudo é pra Olivia. Aí existia sempre uma super proteção, né? Por causa a mãe sempre saía muito durante a infância dela. Aí depende das questões familiares, né? Pode ser que algumas pessoas têm mais vínculo com o pai, né? Isso depende das relações. Hoje eu moro com a minha irmã, né, e ela que me ajuda. Aí eu vejo os meus pais normalmente 2 vezes por ano. Mas eu não tenho essa questão de culpa, eu não acho que ninguém tem culpa. Acho que a culpa, a gente não deve culpar ninguém, nem nós mesmos, né? Porque até seria algo engraçado. A gente culpar o nosso próprio corpo de não produzir uma enzima ou alguma coisa. Até achei engraçado a Juliana falar isso. Entendeu? Mas, assim, eu acho que é um aprendizado que a gente vive na nossa vida. Porque eu sou uma pessoa muito impaciente, admito. Eu não gosto de esperar, eu admito. E eu tenho que esperar, às vezes, os outros ou, às vezes, o meu corpo para fazer certas coisas. Entendeu? E como a Lidia Omar falou aí sobre o filho dela e ela, eu e a minha mãe também somos nesse companheirismo. De, assim, eu desde pequena, minha mãe sempre estava muito ali do meu lado. No tratamento, levar para médicos. E depois, quando eu fui para a faculdade, ela me levava até a faculdade. E também eu, né, apoiei ela nessa época a entrar para fazer um curso também de professora. Então, um foi, assim, apoiando o outro. E, assim, é uma confiança mútua que a gente tem que falar assim, de vez em quando ela me dá umas broncas, mas aí logo depois a gente já tá naquele negócio assim, ô mãe, eu brinco com ela e falo assim, ô mãe, você brigou comigo, né? Mas você me ama ainda, né? Aí ela começa a dar risada e fala, é lógico que eu te amo. Eu sei do quê? E bom, e segue a vida assim. E eu acho que culpar Deus também, cara, Deus criou, né? Nós criou tudo. É meio que algo que sem noção, né? É a mesma coisa de falar que Deus mandou a gente assim, como uma forma de castigar a gente. Castigo do quê? Eu acredito que ele tá tudo bem. Mas mandou a gente assim pra gente evoluir em alguma coisa que a gente falta. Por exemplo, eu sou impaciente. Então eu tenho que criar paciência. Bom, eu também acho que ninguém tem culpa, não. No começo eu estava, né, falando só uma provocação mesmo, mas assim, eu acho que não é culpa de ninguém também, não. Não é uma escolha, né? Não é algo que a pessoa possa escolher, ou, né, ou não, né? A culpa é quando a pessoa escolhe errado, ou teria algum poder e não fez algo, né? Então, acho que ninguém tem culpa também, não. Eu também. Pode falar. Não, eu só ia fazer um comentário. Na realidade, esse tipo de conversa de culpa e não culpa, eu nunca tive com o Felipe, mas eu via nas atitudes que ele tinha.
por exemplo, enquanto eu trabalhava, o Felipe não recebia LOAS, né? Porque como eu tinha uma renda, então ele não se encaixava no benefício. Só que a minha parada de trabalhar foi assim, a empresa me demitiu e eu vi que depois eu não conseguiria arrumar um outro trabalho com salário daquele nível e ter que pagar uma pessoa para cuidar do Felipe. Bom, uma vez o Felipe falou assim, mãe, eu não acho que o LOAS é meu dinheiro. Afinal de contas, você teve que parar de trabalhar para cuidar de mim. Então, o LOAS é da nossa casa. Uma coisa que acontecia comigo era, eu às vezes me sentia culpada por dar trabalho para os meus pais, cuidar de mim, me levar em médico e gastar comigo. Eu tinha essa culpa, sabe? Então, mas, Rodrigo, eu acho que você não entendeu minha posição. Eu falei tudo brincando. Eu também acho que não é culpa de ninguém, né? Que nós temos... Eu tenho falta de proteína, que eu posso fazer? Eu falei de uma forma rindo, entendeu? Nem culpa o meu uma corpo, forma irônica. porque, tadinho, se eu culpar, aí que eu tô enrolada. Irônica. Entendeu? Mas eu acho... bem irônica, no sentido de tudo. Não, mas divertido. Igual eu, às vezes, eu não consigo levantar o meu braço até a altura para carregar alguma coisa. Eu viro bravo pro meu braço e falo assim, ô braço, colabora aí, né? Sobe mais um pouquinho para cima e tento jogar ele de novo. Entendeu? Mas é uma brincadeira. É como se, meu braço tivesse vida e eu tô falando com uma pessoa para ele subir mais para cima. É meio que irônico se você parar para pensar, né? Eu também faço isso. Falei, se me obedecesse, nós estava correndo, fazendo alguma coisa, mas você não me obedece. Mas, assim, sobre a distrofia, eu também acho que ninguém tem culpa, não, que nós que temos que conviver, e as pessoas que estão à nossa volta, que não têm, né, que podem nos ajudar, que fazem a parte deles também, né, e nós fazemos a nossa, e assim nós vamos vivendo, né, porque culpa, acho que só depois, gente, só depois dessa vida, se tiver, não sei, mas é complicado. Eu escrevi, mas eu vou repetir o que eu... Assim, é só uma provocaçãozinha, que estamos falando sobre do nosso nascimento. Aí eu quero inverter a pergunta. A pergunta é, por que será que ainda estamos vivos com esta patologia, com a distrofia? Então, estou invertendo, né? Não porque nascemos, mas o porquê ainda estamos vivos. Qual a opinião de vocês? Eu acho que... Bom, Neuza, eu lutei, estou lutando, e eu vou lutar até o último dia de vida que eu estiver respirando para mim poder prolongar minha vida, entendeu? Para ela continuar sendo a mais plena e que esteja bem possível. É por isso. Mas por que não estaríamos vivos com a distrofia? Tipo assim, é uma doença grave, progressiva, mas assim, não tão grave que, né, que possa de uma, sei lá, de repente, assim, a gente aos poucos vai piorando, né? Mas por que não estarmos vivos, né? Eu acho que eu acho que essa pergunta seria para todo mundo, né? Por que tá todo mundo vivo? Porque, né? Nós temos uma patologia, mas nós todos somos seres humanos, a gente todos... Estamos vivos, a chance de morrer ainda. Estamos vivos de teimoso, cara, só. Posso falar? Posso dar minha opinião com relação a isso? Eu queria dar a minha opinião sobre isso. O que eu acho, tá? Aí tem 3 fatores. Primeiro, tá? A força de vontade da pessoa, tá? Porque, gente, tem que querer muito. Por todas as dificuldades que um distrófico passa, tem que querer muito estar vivo. Tá? Como o Rodrigo falou aí, enquanto tiver assim, um mínimo de chance, eu quero continuar vivo. Aí vem o segundo, que é
Na hora entra a família, entra pai, entra mãe, que não deixa faltar nada, que vai em busca de qualquer coisa para que você continue bem e vivo, tá? Aí vem também a questão religiosa, não chegou a tua hora. Exatamente. Então, acho que são esses 3 fatores. Se alguém tiver outra opinião, eu vou escutar, mas a minha opinião é essa, tá? Porque acho que tudo na vida você tem que querer, que é a força de vontade que vocês têm. Tanto que vocês criaram esse grupo para discutir sobre isso, para falar todos os assuntos que vocês têm vontade de falar. Então, acho que isso daí é o principal. Aí vem o segundo, que é a ciência, que é pai e mãe que vai em busca de tudo, corre, entra com ação, olha, faz o diabo, vamos dizer assim, né, para conseguir as coisas para vocês, para os filhos. E terceiro, não chegou o momento de ir, que é a questão religiosidade. Eu acho que o importante é a gente ter uma cabeça super funcionando, né? A distrofia dificilmente afeta a parte cognitiva, né? Raramente. Então, assim, tem que ter uma cabeça funcionando. Você pode familiar, ok, né? Por que não, né? Vai muito para os recursos emocionais que cada um tem que achar e bastante em relação a isso, né? Fora o fator genético, eu acredito que não existe nenhum motivo também para que a distrofia, nenhum motivo lógico que a distrofia acabe ocasionando na gente, é mais o fator genético mesmo. No caso, a culpa seria da genética. Gente, também pode ser sorte, né? Porque, olha, tem um monte de pessoas, não sei, eu tô perdida quantas pessoas tem no mundo, e a gente foi escolhido. Também pode ser sorte, ué. Não é? Ou não? Sorte ou azar? Ou sorte, né? Gente, também é assim, né? A gente tem distrofia, o outro tem uma doença, cada um tem alguma coisa. Não existe ninguém que tem uma saúde perfeita e nunca teve nada. Ô, Ju, você falou que é tipo como ganhar numa Mega Sena, né? Ao inverso. Exato. Tipo isso. Tipo como ganhar na Mega Sena. Tem milhões de pessoas no mundo e só a gente foi escolhida. Só nós fomos os contemplados, né? E os nossos pais também, né? Foram os... Exatamente. Nossos familiares. É tipo como eu brinco com a minha irmã e falo assim, olha só, você ganhou na Mega Sena. Você tem eu de irmão. Olha, um irmão que tem É que nós somos mutantes, né? Era pra gente estar em outro lugar, eu acho. Acho que a gente veio pro lugar errado. Eu também penso, estou esperando a minha nave vir me buscar, mas eu sou muito rebelde, ela não tá querendo vir me buscar mais, tá difícil. Eu tô ouvindo aí a parte de vocês falando, eu acredito que existem culpados, claro, né? A gente, de certa forma, foi escolhido ou pela genética, ou por acaso, né? Foi escolhido, mas realmente, né? Como se fosse na Mega Sena, né? É uma probabilidade muito rara da gente ter, mas a gente tá nessa situação. É quase um mutante X-Men, como se fosse os X-Men. Um mutante, isso aí. A gente é super-herói, gente. O professor Xavier, né? E o Marcelo colocou aqui, já que é para provocar, e os pais que sabem e têm filhos. Sabe que tem a doença e mesmo assim tem filhos. Eu acho que não, gente. Eu acho que não, porque eu sei lá. Porque... Eu acho que não, às vezes não é 100%, né? Não é. Só se os dois tiverem distrofia, né? É um risco, né? É um risco. No meu caso, é um risco. Ninguém tinha. No meu caso, ninguém tem distrofia, então eu já procurava culpados, mas hoje em dia, eu prefiro não procurar culpados, não. No meu caso também. Que acontece, né? Meus pais tiveram 5 filhos, né, sem a doença, daí eu, e depois com a doença, depois mais um sem a doença. Então, eles não tinham nem ideia, né? Eu só que fui a premiada, né? A contemplada. Aqui em casa também, eu também fui premiado. Eu fui premiado também. No meu caso, no meu caso, minha mãe teve 3 com distrofia, 2, né?
E eu também. Aí tinha minha irmã que também poderia ter, né? Mas como né, eles eram leigos, também não sabiam, também eu agradeço por ela ter emitido, né, apesar da distrofia, eu sou uma pessoa feliz, eu convivo, eu faço as coisas, e ela ia, vamos dizer, minha mãe tá lá, tá grávida, aí tá escrito lá, olha, sua filha vai ter uma patologia assim, assim, assim. Não, eu vou tirar minha filha porque ela vai ser infeliz por causa da distrofia, isso, isso e aquilo. Como assim? Né? Ia tirar tipo assim, de mim viver, né? Só porque eu tenho uma doença degenerativa. Se eu estivesse lá no céu, eu ia falar assim, minha mãe tá errada, porque ela tá tirando o direito de mim viver. Você diz do aborto? Eu poderia me dar bem. Aí vai do amor dos pais, né? Como um aborto, você fala assim? Aborto? Se tivesse a chance de abortar? Pelo fato de saber... Pelo fato de eu ter distrofia muscular. Não, pelo fato de você ter distrofia. Isso. É muito complicado e isso. A minha mãe teve 3, né? 2 filhos, né? Seu irmão, né? E eles tiveram isso. E eles tiveram, tipo, sempre dificuldade para andar. Tipo, a Cláudia aprendeu a andar com 8 anos, então a minha mãe sabia, né? Que tinha alguma coisa de errado com ela e com meu pai. Eu penso que, né? Mas, tipo, eu achei bom porque ela não engravidou, tipo, do meu pai depois de 11 anos. Mas aí ela ia me tirar o direito de viver por causa de uma patologia, né? E aí? Eu acho que assim, quando os pais que têm a distrofia e querem mesmo assim ter um filho, aí acho que o amor deles vai superar, vai cuidar dessa criança, né, como se fosse uma criança sem distrofia, uma criança normal, né? É claro, né? O amor acho que vai suprir, né? Nesse caso, ele tá assumindo o risco, né? Eu acho que não pode, a gente não pode culpar um pai por ele ter distrofia e ele não ter um filho, entendeu? Ou por ele ter um filho. Eu acho que é decisão da pessoa, né? Porque muita gente que nem vê a distrofia como uma coisa muito triste, um fim de linha, né? Mas depende, né, da cabeça de cada um. Eu acho que que a pessoa não vai sobreviver com a distrofia e tudo. Porque não existe assim. Não, hoje. Então, assim, na minha opinião, né? Agora. Que é de cada um. Eu não acho que hoje vejo que a distrofia, para mim, não é mais um fim da linha. Eu acho que você pode ter um filho com distrofia e ele sobreviver bem, que a gente sabe na ciência, né, que nós podemos viver bem, claro, com toda a evolução da medicina. Com qualidade mas realmente, o que é verdade, o que Guto falou, realmente, o Guto não, Jorge falou, né, e é verdade, vai dar opção de cada um. Tem gente que vai aceitar o filho com distrofia, tem gente que faz tratamento genético para o filho não ter, mas vai de cada um, né? Então, mas eu acho que hoje eu aceitaria mais fácil se eu tivesse um filho com distrofia. Né? É complicado, né? Nisso sempre é difícil, mas depois que você vai conhecendo experiências de pessoas que nem eu tenho, vocês todos nós temos, aí fica mais fácil, eu acho, de você aceitar que não é tão difícil assim. Posso dar uma opinião? É que eu estou chegando em casa aqui, só para também dar minha última fala. Pode falar. Acho que depende muito também de diversos fatores, né? A gente está falando assim, de pessoas que têm privilégios sociais, assim, questão financeira também. Agora, vamos supor que é uma família que já não tem estrutura de acessibilidade, mora no meio da comunidade, não tem recurso financeiro, não tem nada, aí vai ter mais um filho com distrofia, sabe? Não estou dizendo que eu sou contra, mas a gente tem que pensar que não é todo mundo que nasce privilegiado nas situações, então vai ser um sofrimento para essa pessoa também, né? Cabe a cada um decidir, mas, por exemplo, se a pessoa já mora num lugar assim, será que vale a pena ela continuar tendo filhos que possa ter distrofia? Se ela não vai ter condições financeiras de cuidar dos filhos? Se ela não vai estar criando mais sofrimento para o filho, né?
Mas aí não interfere a distrofia. Se a pessoa não tem condição financeira, ela não teria filho. Mas eu acho que não engloba o fato da distrofia, porque, tipo assim, se você não tem condição de criar um filho, você não vai fazer um filho. Né? A não ser que você for uma pessoa responsável, né? Independente de ter distrofia. Gente, sobre isso, eu não sei também... porque a minha mãe, tipo, eu vou citar de novo minha mãe, gente, desculpa. Eles não tinham muita condição, não. Tanto é assim que eu nasci numa linha chamada Buricá, sem nem médico, sem nada, nasci do nada, né? Minha outra irmã também, meus irmãos também, né? Então, eu acho que o direito de viver e da vida é nosso. Tipo, eles deram, né, o direito da gente viver conforme a gente veio, né? Aqui tem um caso assim. Tem duas amigas minhas. Tem a Josi, que ela também tem ataxia de Friedreich, e ela teve um filho, e ela também não tem condições, assim, praticamente nenhuma, gente. Eles são bem, bem mesmo. Ela convive com a aposentadoria, o esposo dela quase não trabalha. E, tipo, ela teve um bebê, tipo, teve no hospital do governo, tal, né? Também corre o risco do menininho ter ataxia. Tipo, era o sonho dela, então ela teve um filho. E agora a Nath também. Eu falei pra vocês que a Nath tá grávida, gente, ou não? Falei, né? Então, a Nath também... Lembro não. Também não. Nath também, tipo, vai ter o neném, né? E porque o sonho, né, delas era ter um filho. Mas, assim, eu acho que a mãe, quando é mãe, a Lidy pode falar também, eu acho que ela nem pensa na possibilidade de o filho, né, nem pensa na possibilidade de ter alguma coisa ou coisa assim, né, gente? Eu mesmo não pensava. Bom, mas... Olha, eu vou falar o que eu penso, tá? Com relação a isso. Eu tive meu filho, eu tinha 19 anos, que foi o Felipe, tá? Depois de 4 anos eu tive o Caio. Quando eu tive o diagnóstico do Felipe, o Felipe já estava com 7 anos, tá? E eu não quis ter mais filho. Porque a forma que foi passado, por exemplo, talvez vocês sejam muito mais novos do que o Felipe. A forma que foi passado é que ele só viveria até 15 anos. Ele viveu até 34, tá? Então eu, como mulher, me preveni ao máximo para não ter mais filhos. Tanto que a diferença da Rafaela para o Caio é 16 anos. Então, num outro casamento, o meu marido falou, não, se a gente já cuida do Felipe, nós podemos cuidar de outro. Mas é um risco. É um risco que as mães correm, e muitas delas, como eu, não queria correr esse risco. Então, não quero mais. Então, é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Tem mãe que teve irmãos com distrofia, sabia que ela poderia vir a ter um filho com distrofia, optou em ser mãe de um, teve esse filho e depois teve outro relacionamento, teve outro filho. Mas isso é uma coisa dela, ela quer ter, ela sabe como lidar com a distrofia, então eu não discuto a opinião de ninguém, mas é uma coisa muito pessoal isso, não dá para discutir. Tá? Eu vejo dessa forma. Foi uma boa entrada sua, realmente, né? Meu pai, por exemplo, tem. Pode falar, Rodrigo, fala aí. Pode falar. Assim, Depois eu falo. A Lidiomar falou uma coisa que é verdade. Entendeu? Assim, muitas mulheres que eu conheço como mães que têm filhos que têm distrofia, já falaram isso que ela falou, entendeu? E também eu acho que cada caso é um caso. A gente tem que ver. E às vezes a gente nasceu assim, entre aspas,
numa família bem estruturada. Então, a nossa família apoiou a gente, né, na nossa vida, no decorrer da nossa vida, e vai apoiar. Mas, igual a Michelle estava falando, e se for numa periferia, né? A família não tem aquela condição de ter mais filhos, entendeu? Aí eu acho, em minha opinião, que essas mulheres deveriam ter, sim, um amparo do governo, até mesmo um amparo do governo, para não deixar elas terem mais filhos que deveriam vir com essas doenças degenerativas, igual a distrofia, porque elas não sabem o que é. Aí tem o primeiro filho que vem com distrofia, talvez venha o segundo filho que vem com distrofia, não tem como criar nenhum, vem o segundo que piora toda a situação. E, assim, fica aquela bagunça. Entendeu? E, realmente, é desgastante emocionalmente para uma mãe ver que seu filho está piorando dia após dia e ela não pode fazer nada. Ela só pode sentar e observar aquilo. Sentar e observar. E orar a Deus. Pedir que ele viva um dia, cada vez um dia a mais. É que a gente sempre foca muito em mães assim, de pessoas com deficiência, mas tem mulheres que não têm capacidade mental, não têm o mínimo dom para ser mãe. Tanto que tem filhos saudáveis e maltratam ou descuidam, né? Então, por isso muitos pais eu vou falar o seguinte, eu como mulher, hoje eu tô, tipo assim, indo em lugares que eu não ia antes, como quando o Felipe era vivo, por exemplo. Eu participo de conselho de gestor de UBS, eu vou em comissão de patologias e doenças raras. Então, a nossa briga é justamente o quê? Teste do pezinho ampliado, porque no momento do teste do pezinho ampliado, a mãe já consegue saber se o filho tem alguma patologia ou não, e a partir disso ter um aconselhamento genético, tá? Ela tem a ciência e ela possa opinar ou até mesmo falar assim, não, agora eu não quero mais ser mãe, eu tive esse, vou cuidar desse, mas eu não quero ter outro. Sabe, deixar claro, porque na maioria das vezes o diagnóstico vem tão tarde que algumas mães têm o primeiro, têm o segundo, têm o terceiro e acabam tendo até 5 filhos. Eu conheço mãe que teve 3. Tá? O primeiro nasceu saudável e os outros 3 não. Então, tudo isso vem do governo, de poder fazer isso. Tá? Para que ela possa saber, falar assim, não, eu quero ser mãe, o meu desejo é ser mãe, independente se ele vir com uma doença ou não. Mas, infelizmente, no nosso país, isso não tem. Por exemplo, o teste aqui em São Paulo foi ampliado para algumas patologias e eu questionei por que não a distrofia muscular, já que com um simples CPK você consegue identificar se a criança tem distrofia ou não. Ele falou assim, porque a gente não tem como um manualzinho de como cuidar da distrofia depois. Vou falar de forma bem simples, tá? Porque quando eles colocam a patologia no teste do pezinho, eles têm que, por trás, ter uma cartilha de como que vai ser o tratamento daquela patologia. E não existe. Tipo um protocolo. Então, é um protocolo de atendimento, justamente. Não tem um protocolo de atendimento para distrofia muscular. Por isso que ele não é ainda incluso no teste do pezinho.
Então, olha as batalhas que tem que ter quanto à distrofia muscular. Aí eu já tô sendo chata, tá, gente? Desculpa, acho que eu já saí do foco da conversa de vocês de hoje. De forma alguma, Lidama, você expôs sua opinião. E é verdade mesmo, é difícil, não é fácil. A gente tava falando assim da forma mais leve, mas na realidade é complicado mesmo. Agora nesse grupo, e estamos aprendendo com cada um também, né? E esse é bom ter esses temas, né? Esses debates assim, que a gente abre a mente também para outras coisas, né? E cada um tem uma história de vida também, né? É isso que ela falou. Por mais que seja parecido, né? Uma história assim, né? Com a outra, mas cada um tem o, né? A sua vivência. Né? É verdade. Sua bagagem. O que o Lidmar falou é um direito fundamental muito importante, que muitas mães deveriam ter esse teste duplo ampliado, né? Que só acontece com gente que tem condições financeiras. Muitas mães não têm condições financeiras, tem que recorrer ao SUS. E não mostra todas as doenças. Muito, né? Demora demais e é um problema grave de saúde. Eu já trabalhei muito na AGURES. Eu mesmo tive suspeito de diagnóstico tem 12 anos. E eu tenho 37. Eu já tinha suspeita por conta da fisioterapeuta, que desconfiava que eu tinha distrofia por conta do meu andar. Eu fui para neurologista daqui, fui para São Paulo, ainda demorou para conseguir fazer o diagnóstico. E só fui fazer o exame de DNA quando tinha 11 anos que eu descobri realmente qual era a minha distrofia. Aí, ó, o meu é parecido com o do Jatobá. A minha, vamos falar assim, a minha história é parecida com a do Jatobá. No primeiro, quando eu entrei para fazer fisioterapia, acharam que era atraso motor. Depois, em São Paulo, se desconfiaram de distrofia, mas não sabia o que era. Fiz exame, ver o que era. Aí viram que era distrofia muscular congênita. Isso. E foi indo, O CPK, ainda eu tive um exame de CPK errado, disseram que era congênita, aí mudaram várias coisas. Eu também tive diagnóstico errado. É complicado. Esse é um dos desafios, né? Primeiro o diagnóstico e depois a aceitação e tudo o que vem depois, né? E muitas pessoas nem sabem o tipo, né? Nem conseguem descobrir qual é o tipo. Sim, não é culpa de ninguém e nós temos que conviver, né, com isso. É culpa de ninguém, não. A doença vem mesmo. Ninguém sabe o motivo. Excelente, gostei do tema. Então, foi muito bom o tema mesmo, realmente. Vamos pensar que a distrofia é uma evolução de quem tem e dos pais que cuidam. É uma evolução de todos. É verdade. É verdade. Um aprendizado. Culpa das estrelas, como diz o Marcelo. Mas aprenderam muito. Então, com você, a culpa das estrelas. Então tá, gente. Então... Esse filme é bonito. É lindo esse filme. Nunca assisti. É bonito a mas então tá, gente. Então tá, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Obrigada pela participação. Apareceu. Até segunda. Boa noite a todos. Até segunda-feira. Bom final de semana para todos. Tchau. Você também, Olivia. Tchau.